Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Que bom estarmos mais uma vez aqui para a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Que bom que o Senhor Jesus, Ele tem nos concedido mais essa oportunidade de estarmos aqui passando para você, querido aluno, querido professor, comentários, subsídios e informações que muito tem acrescentado para o aprendizado cristão aqui no Brasil e nas nossas escolas bíblicas dominicais. Queridos, você que ainda não me conhece, eu sou o professor Márcio e nós publicamos aqui uma série de estudos bíblicos da classe de juvenis e também da classe de adultos. Eu tenho certeza que você, começando agora a nos acompanhar, se inscrevendo no canal, curtindo os nossos vídeos, você aprenderá juntamente conosco informações que muito acrescentarão no crescimento espiritual das nossas vidas. Queridos, nós chegamos agora na penúltima lição, a penúltima lição deste trimestre, e eu tenho certeza que, mediante as outras lições, você tem crescido e tem aprendido muito. E essa lição não é diferente. Essa lição trata de um tema importante também na soteriologia, no plano de salvação, nas fases da salvação. Então nós temos que entender que essa mensagem de hoje, essa lição de hoje, é de grande importância, porque nós entenderemos aí como é que é feito o decreto de Deus em tornar o ser humano justo, O tema dessa lição é a justificação. Como é que é feito esse processo de justificação? Como é que Deus age em prol do ser humano para tornar ele justo? Como é que funciona na esfera humana essa questão da justificação? Como é que acontece? Acontece de maneira interna ou acontece na esfera espiritual, na esfera celestial? É algo que vem de Deus? A justificação nós entenderemos melhor essa questão aqui, tá? Vocês estão vendo aí na minha retaguarda um quadro, e esse quadro eu farei aqui uma aula um pouco diferente, tá bom? Das demais. Eu explicarei com melhor detalhes a questão da justificação, e compararei, farei uma comparação das outras lições que nós aprendemos aqui. Farei tipo um resumo geral para nós entendermos aqui sobre a redenção, sobre a santificação, sobre a regeneração, certo? E também nós veremos aí em que âmbito acontecem essas coisas, se é um processo, se é algo que acontece de imediato, instantâneo, em que momento isso acontece. Eu convido a você a ficar conosco até o final deste vídeo. Então, vamos começar. O tema da lição é justificação. O texto principal está em Romanos capítulo 5, versículo 1. Diz o seguinte: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O sintetizando da lição fala o seguinte: a justificação é o ato judicial de Deus que declara o pecador como inocente e difere da redenção, que é o pagamento de nossa liberdade, da regeneração, que é o novo nascimento espiritual, e santificação, que é o processo de ser transformado na imagem de Deus, completando dessa forma os mais relevantes aspectos da salvação cristã. Uma vez justificado, Deus enche o crente de paz e alegria pelos méritos de Jesus Cristo, fazendo-o ter acesso à graça de Deus. O ato de se tornar justo diante de Deus é um decreto, é uma sentença, é um momento exato em que Deus declara aquele ser humano sendo justo diante aos olhos dele. E que momento é esse? É o momento em que ele aceita Cristo, é o momento em que ele entrega a sua vida a Cristo. Neste momento, como nós vimos na lição passada, acontece, aí ele recebe o Espírito Santo e a partir desse momento ele é regenerado e já acontece a justificação do homem diante de Deus. Mas como é possível acontecer a justificação diante de Deus se nós não fazemos nada para ser justo? É porque a palavra de Deus nos fala em Efésios 2, 8 e 9,
que pela graça nós somos salvos, a graça de Deus, que é o favor imerecido de Deus para com os homens. E mediante a fé em Cristo Jesus, nós temos aí a certeza da salvação. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, né, a justiça de Deus começa a habitar no nosso ser e a nossa vontade é de fazer coisas boas, de fazer algo agradável aos olhos de Deus. A justiça de Deus, ela é imputada no momento em que nós entregamos a nossa vida a Deus. Como a revista diz, é um ato judicial de Deus que acontece na esfera espiritual, que acontece no mundo celestial. Tá ok? A introdução diz o seguinte: Deus, porém, quis, através dele mesmo, declarar aos seus olhos sua justiça sobre o pecador arrependido. O efeito disso é que, uma vez declarado justo, pela ação do Espírito Santo, a paz de Deus invade a alma do regenerado, fazendo-o viver um novo tempo na dimensão da graça de Deus, cheio de alegria. O processo da salvação, assim completa-se, restaurará ao redimido, doravante santificar-se. A jornada da fé estará aberta para ele seguir os passos de Jesus, imitando em todas as esferas da vida. Como é que nós vamos então conhecer a Cristo de verdade? Estudando a sua palavra, sabendo como ele andou aqui neste mundo, sabendo como ele praticou as coisas neste mundo, as suas misericórdias, os seus atos de amor, de bondade. Nós temos que parecer com Cristo a cada momento. A mente de Cristo tem que prevalecer em nossa mente, a qual a palavra diz. A leitura bíblica em classe está escrito em Romanos 5, verso 1 e 12 e capítulo 12, verso 16. O primeiro ponto da nossa lição fala o seguinte: um pouco da história, a reforma protestante e a justificação. A história do protestantismo, ela se inicia com a entrada de Martinho Lutero na Igreja Católica Apostólica Romana. Martinho Lutero, ele tinha uma grande chama no seu coração de se tornar, justo diante de Deus, de se tornar aceito diante de Deus. Martinho Lutero, então, ele aceita e se entrega à devoção da igreja. Ele se torna, então, um monge, posteriormente se torna um padre, e ele, estudando as Sagradas Escrituras, ele se comove e ele vê um texto em Romanos capítulo 1, versículo 17, dizendo o seguinte, que o justo viverá pela fé. E, mediante esse texto, ele começa a meditar e vê as coisas acontecerem dentro da igreja. Ele vê aí o Papa Leão X começar então a vender indulgências, passar um papel em branco para que as pessoas pudessem assinar o nome do morto, ou o nome do falecido, ou o nome da pessoa que seria então perdoado os seus pecados. Ele começa então a vender indulgências e essas pessoas então teriam uma promessa de serem livres do purgatório, serem livres da condenação, posteriormente entrar no paraíso. Mesmo depois que essas pessoas viessem a morrer. Então o Papa começou a vender essas indulgências. Martinho Lutero, ele foi contra essa maneira de tratar o povo, essa maneira de tratar a igreja na época. Também ele começou a perceber que a justificação, o perdão diante de Deus não vem diante de pagamentos, não vem diante de promessas, não vem diante de fazer algo diante de Deus, mas através deste texto de Romanos 1,17, esse texto entrou profundamente no seu coração e impactou a sua vida. Ele percebeu que o justo, ele somente mediante a fé, ele poderia então alcançar a salvação diante de Deus. Diante desses erros, Martinho Lutero então resolve colocar as suas 95 teses na porta da Catedral Wittenberg, que é a cidade onde ele era padre. Ele faz então um protesto diante da sociedade, colocando então esse documento fixado na porta da catedral. A porta da catedral era um meio de comunicação
que o povo tinha na época. Existia vários documentos ali, né, pregados ali para passar à sociedade, ao povo, né, informações ali do que acontecia dentro do clero. E com isso, Martinho Lutero se comunica com o povo e com 2 semanas depois, as suas 95 teses se tornam conhecidas em toda a cidade. E o povo então começa a apoiá-lo, né? A igreja, uma parte dos membros da igreja começa a apoiá-lo e então começa então uma grande revolução protestante contra os dogmas da Igreja Católica neste tempo. Aí então inicia o movimento protestantismo, que hoje está recheado aí de vários membros, de várias pessoas que têm também a sua fé alicerçada somente em Cristo. Não porque nós conseguimos alcançar a nossa salvação pelos nossos próprios méritos, mas por causa da fé em Cristo. Não é uma questão de troca, nem uma questão de compra, mas é uma questão de obediência e de fé no Filho de Deus. Queridos, então, sem perca de tempo, vamos passar então para a explicação das diferenças de redenção, justificação, regeneração, né? Fazer aqui um resumo muito claro e muito rápido, para que nós possamos então entender com maior clareza a respeito do que nós vimos nas outras lições passadas, tá ok? Nós vemos aí então na lição número 11 a questão da redenção, que a redenção ela se dividiria em 3 fases, né? Então nós vemos aí a redenção, e essa redenção ela se dividiria, de acordo com o que nós vimos na lição número 11, se dividiria em redenção passada, redenção futura, presente, melhor dizendo, redenção presente e redenção futura. A redenção passada foi o que Cristo fez na cruz do Calvário. Cristo, ele completou o ato de redenção, através dele mesmo, que ele era o Redentor, na cruz do Calvário. Ele completou esse ato, né, de redimir o povo, né, de maneira, em tempo passado, com a cruz. Cristo tornou-se tudo ao seu favor, mediante a sua ressurreição e o seu ato de salvação mediante a cruz. Na redenção presente, isso acontece nos nossos dias. Cada momento em que as pessoas aceitam a Cristo, aceitam a Jesus, essas pessoas estão começando a entrar no plano de redenção que foi feito no passado por Cristo. E essas pessoas começam então a desfrutar, né, deste ato, né, soberano de Deus de redimir o povo. Essas pessoas estão sendo retidas dia após dia, tá bom? Pelo ato de Cristo. Então, existe a redenção presente. A redenção futura é aquilo que acontecerá no nosso corpo no futuro. No futuro, no arrebatamento da igreja, né, Jesus Cristo, ele nos redimirá de maneira completa, no nosso corpo, alma e espírito. Então isso faz parte da redenção futura. Então nós vemos aqui, dentro desses aspectos de redenção passada, né, que foi o que Cristo fez na cruz, presente e futura, nós vemos aqui dentro desses aspectos, né, o plano de salvação. O plano de salvação então inicia como o arrependimento. O arrependimento, também nós vimos nas lições passadas, que o arrependimento ele é um ato da pessoa, né, voltar-se para Deus de maneira espontânea, voluntária. Ele sente no seu coração o desejo de conhecer a Deus, de voltar aos caminhos do Senhor, e mediante disso ele se arrepende dos seus atos. Isso faz parte também do processo de salvação. Inicia-se com o arrependimento, né? Cristo fez na cruz do Calvário, nos redimiu na cruz do Calvário, mas para que nós possamos entrar
no plano de redenção, precisa haver inicialmente arrependimento. Então, arrependimento, ele é o primeiro passo dentro do plano de salvação para que nós possamos nos achegar a Deus. Ok? O segundo ponto, ou o segundo passo que está dentro do plano de salvação é a regeneração. A regeneração é o ato de nascer de novo, é o ato de nascer de maneira espiritual para Deus, né, mediante, né, a aceitação de Cristo em nossas vidas, mediante a aceitação de Jesus em nossas vidas. Quando nós tomamos a decisão de aceitar a Cristo, estender as nossas mãos e dizer que aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, neste momento, né, que é posterior ao arrependimento, nós somos regenerados pela força ativa do Espírito Santo, certo? Ele é um ato que acontece de imediato, naquele momento, diferente do arrependimento, que pode acontecer de maneira progressiva, aos poucos. Uma pessoa pode, então, ir se convencendo aos poucos, né, pelo Espírito Santo, da justiça, do pecado e do juízo, e também mediante as pregações, mediante os louvores, mediante aquilo que ele vê, que ele acredita, que ele lê, mediante a palavra de Deus. Isso tudo pode tornar o homem, fazer o homem a se arrepender e, posteriormente, aceitar a Cristo, aceitar a Jesus como seu Salvador, né, mediante a sua posição de estender a mão e aceitar a Cristo. Aí acontece a regeneração, certo? O terceiro ponto do processo de salvação, ele se torna, ele é também a justificação. A justificação, assim como a regeneração, é um ato que acontece também mediante a pessoa aceitar a Cristo, mediante a entrega da pessoa a Cristo Jesus. Isso acontece também de maneira instantânea, imediata. A justificação, ele é um decreto judicial de Deus que acontece na esfera espiritual. A regeneração é uma transformação, nascimento de novo no homem, através do Espírito Santo. E a justificação é um decreto que acontece no âmbito judicial. Tá ok? Então são coisas que Deus trabalha, que Deus age de maneira muito forte dos céus, do alto, para com o homem. Tá ok? Então nós vemos aqui o terceiro ponto do processo da salvação, que está dentro da redenção. A redenção passada, cruz, Cristo, redenção presente, que está aqui dentro do processo de salvação, certo? Que faz parte o arrependimento, regeneração e justificação, e a redenção futura, que nós vamos ver aqui com mais detalhes o que vai acontecer aqui. Tá ok? Então, dentro desse processo de salvação que está na redenção presente, nós também temos a santificação. A santificação é um processo. É um processo. A cada dia nós nos tornamos mais santos diante de Deus. A cada dia que nós conhecemos mais a palavra de Deus, que o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, diante de Deus nós nos tornamos santos através da santificação. Então nós vemos aqui que dentro da redenção presente existe o arrependimento sincero, depois a regeneração, que é a transformação, o novo nascimento
para Deus mediante o Espírito Santo, a justificação, que é um decreto judicial de Deus que justifica um homem no momento em que ele declara e entrega a sua vida a Cristo, e a santificação, que é um processo que acontece dia após dia na vida do crente. E com o processo da justificação, ou melhor dizendo, da santificação, esse processo faz nós completarmos, mediante o Espírito Santo, a redenção futura que acontecerá no arrebatamento. Arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, nosso corpo será transformado. Corpo transformado. Corpo transformado, glorioso. Por quê? Porque isso já vinha sendo trabalhado, já estava sendo trabalhado no arrependimento, na redenção presente, que estava composto de arrependimento, regeneração, novo nascimento em Deus, justificação, decreto judicial e santificação, que é o processo de nos tornarmos mais santos diante de Deus. Mediante tudo isso, se conclui na redenção futura, que é a transformação geral do nosso corpo. Eu espero que você esteja gostado dessa lição, uma lição muito rápida, Nós fizemos aí a lição um pouco diferente, tá? Se você gostou dessa maneira de dar aula, dessa maneira de explicar, comente aqui embaixo, deixe seus comentários, curtam os nossos vídeos, compartilhem, tá? Para que as pessoas possam então ver os nossos vídeos e a palavra de Deus ser espalhada e publicada e compartilhada e pregada para mais e mais gente, tá ok? Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se assim o Senhor Jesus nos conceder.